Olá, bem-vindos à plataforma de cursos online da Grande Porte. Eu sou o professor Nelson e você está no curso de Java SE. Aula 15. Veremos nessa aula herança. O que é herança, herança no código, o uso de protected, herança EUML, o que é herdado, a palavra super, sobrecarga de método, o @override, e herança direta e indireta. O que é herança? A herança é um princípio da programação orientada a objeto que permite a criação de novas classes a partir de outras previamente criadas. Essas novas classes são chamadas de subclasses ou classes derivadas. E as classes já existentes que deram origem às subclasses são chamadas de superclasses ou classes base. Em Java, é mais comum o uso das palavras superclasse e subclasses. Nesse desenho, nós vemos que funcionário é superclasse. A partir de funcionário, criaremos as classes gerente, secretária e telefonista. Essas três são subclasses da classe funcionário. Herança no código. Como que eu faço a herança no código? Supondo que nós temos aqui a classe cPolígono, né? Classe polígono, cPolígono. E a partir dela eu queira fazer as classes cRetângulo e cTriângulo. Como que eu faço? Começamos pela superclasse. Não há nada que indica que uma classe é superclasse. Ela é uma classe comum. Então, public class cPolígono tem dois atributos inteiros, largura e altura. Observe que agora, no lugar de private, nós vamos usar protected. Por quê? Protected permitirá que esses dois atributos sejam passados por herança. Public, void setValores. Eu tenho aqui um método público que, para setar os valores da largura e da altura, né? Eu recebo A e B e carrego aqui largura e altura. O método público também será passado por herança. A classe cRetângulo herda da classe cPolígono. Essa herança é indicada pela palavra extends, né? Então, cRetângulo estende cPolígono. Ele vai herdar de cPolígono os atributos que são protected e os métodos que são públicos e protected também. Além disso, ele vai estender esses atributos e método acrescentando o seu próprio método, que é o método para calcular a área, né? Um retângulo, o cálculo da área, largura vezes a altura. Temos a subclasse cTriângulo, né? Então, public class cTriângulo extends cPolígono. Da mesma forma, ele herda os atributos e métodos protected e public da superclasse e estende a superclasse acrescentando aqui o seu próprio método para calcular a área. No caso de triângulo, é largura vezes a altura dividido por 2. O uso é como se fosse uma classe normal, né? Deixa eu ampliar aqui. Então, a classe cRetângulo, né? Você tem aqui a referência rect, new cRetângulo e cTriângulo, TRGL, new cTriângulo. Eu vou utilizar o método setValores, que foi herdado da superclasse cPolígono, passando 4 e 5 aqui para a largura e altura, tanto do retângulo como do triângulo. E na hora de chamar o método que calcula a área, o retângulo chama o seu método, né, que vai dar área 20, 4 vezes 5, 20. E o triângulo chama o seu método, né, 4 vezes 5, 20, dividido por 2, 10. Então, é assim que nós usamos herança no código. O uso de protected, né? Como nós queremos que largura e altura sejam acessíveis a partir de membros das subclasses cretângulo e ctriângulo, e não apenas por membros de cPolígono, nós vamos usar protected ao invés de private, né? Essa tabela mostra o seguinte: se você tem membros da mesma classe, os métodos de uma classe podem acessar tudo que é público, tudo que é protected e tudo que é private, já que estão na mesma classe. Agora uma subclasse, né, como por exemplo cretângulo e ctriângulo.
eles conseguem ter acesso a tudo que é público da superclasse e tudo que é protected. Então eles herdam público e protected, mas não herdam private. E quem não é membro, se eu tiver uma outra classe qualquer aqui, essa outra classe só tem acesso ao que é público, né? Como qualquer classe, mas não tem acesso nem a protected nem a private. Então, protected faz o mesmo papel do private, não deixando que outros membros de outras classes acessem, né, aquilo que é protected. Mas o protected tem a vantagem de ser passado por herança. Na UML, né, na linguagem de modelagem universal, o protected é indicado por cerquilha e a herança por linhas retas com uma ponta triangular vazada, né? Então a linha deve ser contínua e a seta com ponta triangular, indo da subclasse para a superclasse. Então eu tenho aqui a superclasse C polígono e duas subclasses C retângulo e C triângulo, né? Só relembrando que o mais aqui indica que é público e quando tiver o menos é o privado ou private, né? O que é herdado, né? O que eu herdo da superclasse, né? Eu herdo todos os membros da superclasse, com exceção do construtor e do que é private. Embora o construtor da superclasse não seja herdado, agora isso é importante. Se o construtor default, se o construtor sem parâmetros, sempre é chamado quando um novo objeto da subclasse é criado. Então vamos dar uma olhada com mais detalhes aqui. Na superclasse, né, eu fiz aqui uma superclasse, chamei ela até de superclasse para facilitar o nosso entendimento aqui. Eu fiz um construtor sem parâmetros. Eu só vou imprimir. É a superclasse sem parâmetros. E fiz aqui um construtor passando aqui um parâmetro. Então é superclasse com parâmetro e eu imprimo esse parâmetro. Na subclasse, que vai estender a superclasse, eu fiz o construtor sem parâmetros, que só imprime aqui, ó, subclasse sem parâmetros. E fiz também um construtor com parâmetros, que vai imprimir esse parâmetro que foi passado. Quando eu criar um objeto da subclasse e não passar nada no construtor, né, então fiz aqui, ó, subclasse sub01, new subclasse. Como eu não passei nada, ele vai chamar o construtor da superclasse, que não passou parâmetro nenhum, e o construtor da subclasse, que também não passou parâmetro. Aqui eu imprimi um traço, né? Aí eu fiz aqui, novamente, subclasse sub02, new subclasse, passei 5 como parâmetro. Eu passei 5 como parâmetro, mas o construtor da superclasse sem parâmetro vai ser evocado de novo. Independente de se eu passar ou não parâmetros para a subclasse, aqui no construtor, o construtor da superclasse sem parâmetros sempre será chamado. E depois ele chama aqui o construtor da subclasse com parâmetro. Esse é o comportamento do Java. Lembre-se, o construtor da superclasse, o sem parâmetro, que é o construtor default, sempre é evocado. Agora, e se eu desejar passar parâmetros para o construtor da superclasse? Ou mesmo chamar qualquer membro da superclasse? Para isso, nós vamos usar a palavra super, que indica o uso da superclasse. Então, aqui, novamente, eu tenho a subclasse, que estende a superclasse. Tem aqui o construtor, né, da subclasse sem parâmetros e o construtor da subclasse com parâmetros. Então aqui eu estou chamando a super, esse super está chamando o construtor da superclasse. Eu vou na superclasse, né, chamo o construtor dela e passo o parâmetro. Então e aqui eu imprimo, né, o da subclasse passando A, mas eu chamei aqui o construtor da superclasse passando o parâmetro. Vamos ver como que fica. Aquele mesmo exemplo, né? Sub01 new subclasse. Então eu vou chamar o construtor da superclasse sem parâmetro e o da subclasse sem parâmetro, já que eu não passei nenhum aqui.
Porém, agora, quando eu passar parâmetro aqui no segundo objeto, subclasse sub02, new subclasse passando 5, eu vou chamar o construtor da superclasse com parâmetros, né? Por quê? Porque foi utilizado aqui a palavra super. Então, ele vai chamar o construtor da superclasse passando parâmetros, e não mais o construtor default. E aí depois ele chama o construtor da subclasse passando 5. Então essa é uma forma de você forçar a chamada do construtor da superclasse passando parâmetro. Sobrecarga. Eu posso sobrecarregar os métodos que foram herdados, né? É comum haver um método na superclasse que não seja exatamente o desejado na subclasse. Então, ele pode ser reescrito na subclasse para atender melhor às suas necessidades. A isso chamamos de sobrecarga. Já fizemos isso anteriormente com os construtores, né? Então, olha só. Suponha que a superclasse funcionário, então ele tem o ID, nome e salário do funcionário, salário hora. O construtor recebe esses 3 parâmetros e carrega aqui o atributo, os 3 atributos. Temos aqui um método calcula salário. Ele recebe quantas horas foram trabalhadas, multiplica isso pelo salário hora, dando o salário bruto. E se o salário bruto for menor ou igual a 1.000, o salário líquido vai ser o bruto. Se não, se o salário bruto for menor ou igual a 2.000, porém maior que 1.000, né, eu vou dar 10% de desconto aqui no salário bruto para dar o salário líquido. Se não, se ele for maior que 2.000, eu dou aqui 15% de desconto em cima do salário bruto para dar o salário líquido. Porém, a classe estagiário não segue essa regra. Estagiário estende funcionário. Então, ele vai ter o ID, o nome e o salário hora da mesma forma. Eu vou herdar aquele método que calcula salário, porém ele não me serve. Eu vou sobrecarregá-lo. Vou colocar aqui na linha 12, ó, @override. Não é obrigatório usar override, mas é bom, né, para indicar para o programador que estiver dando manutenção que esse método foi sobrecarregado. E aí eu alterei, né? Então eu recebo aqui salário. Recebo aqui quantas horas foram trabalhadas, calculo o salário bruto multiplicando os dois. Se o salário bruto for menor ou igual a 1.000, ele ganha 1.000. Não vou deixar o estagiário ganhar menos de R$1.000. Se não, o salário líquido vai ser exatamente o bruto. Observe que não tem desconto nenhum aqui. Eu sobrecarreguei o método calcula salário. E aqui estou usando, né? Então, nós vamos criar aqui um funcionário, o Pedro da Costa, ganhando 35, e um estagiário, a Miranda Lima, ganhando 22. E chama aqui o método calcula salário para 160 horas e para 120 horas. E aqui vai imprimir de acordo com aquela sobrecarga de método que nós fizemos. Agora, suponha que exista um método chamado bonificação, que retorna o valor de 50 horas trabalhadas para todos os funcionários, e que os estagiários tenham ainda mais R$200 acrescidos a esse valor. Esses métodos poderiam ser reescritos da seguinte forma. Lá na superclasse, né, na classe funcionário, eu tenho um método bonificação, que retorna 50 horas trabalhadas, aqui, ó, vezes o salário hora. Só que o estagiário, além disso, vai ter mais R$200. Então, olha que interessante. O método bonificação está sendo sobrescrito. Eu vou chamar o bonificação original, lá da superclasse, né? Super.bonificação, que vai retornar 50 horas trabalhadas vezes o salário, e aí eu acrescento R$200. Com a palavra super, é possível evocar o método original na superclasse. Assim, qualquer alteração na bonificação dos funcionários não afetará o cálculo dos estagiários, pois eles irão receber sempre R$200 a mais. Herança direta e indireta. A subclasse pode ser superclasse para outra classe, formando assim uma hierarquia de classes.
A superclasse que uma subclasse herda diretamente é chamada de superclasse direta. Então, uma superclasse indireta é qualquer classe acima da superclasse na hierarquia das classes. Isso significa que uma subclasse pode herdar atributos e métodos de uma superclasse direta e de suas superclasses indiretas. A linguagem Java suporta apenas herança simples, ou seja, uma subclasse só pode ter uma superclasse direta. Olha só, a classe comunidade acadêmica é superclasse de funcionário, aluno e ex-aluno. Porém, a classe faculdade é subclasse da classe funcionário. Ela herda tudo de funcionário. Mas como o funcionário também herdou de comunidade acadêmica, faculdade vai herdar indiretamente de comunidade acadêmica e diretamente de funcionários. Da mesma forma aqui, ó, a classe administrativa, né, funcionários administrativos, vai ser subclasse da classe faculdade. Ela herda diretamente de faculdade e também herda indiretamente de funcionário e comunidade acadêmica. Observe que nós temos então uma hierarquia de classes, né? Isso é muito interessante na herança. Então, pessoal, é isso. Leia a apostila dessa aula, faça os exercícios propostos e assista às próximas aulas. Lembre-se de contar para seus amigos sobre as nossas aulas. Até mais!